Fala aí, galera! Beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo pra vocês, diretamente de Orlando, Flórida, ao vivo, segunda-feira, os vídeos que eu mais gosto. E hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tô esperando por esse vídeo por muito tempo. Porque eu estou com uma mulher que, além de ser muito gente boa, eu tô de olho nela, ela nem sabe disso, mas eu tô de olho nela faz tempo. Que eu tava louco pra ter ela aqui como parceira do canal Perguntas. E eu fui até devagarinho, fui aproximando, até que meu amigo Maurício, da CarPoint, beijão pro Maurício, fez a nossa, como posso falar? Fez a nossa introdução oficial. E tudo que eu pensava dela, eu estava errado, ela é muito mais gente boa do que eu imaginava. E nós vamos falar sobre muitas coisas. Então, aguenta a mão, nós vamos falar sobre aluguel de casa, compra de casa, business. Mas antes de falar sobre tudo isso que é importante, eu vou pedir pra Rosana, que eu vou mostrar pra vocês aqui, falar um pouquinho sobre ela também e da onde que ela veio do Brasil, por que ela faz o que ela faz hoje e um pouquinho da história dela, que é super interessante. Uma mulher guerreira, trabalhadora e muito, muito inteligente. Como todos os parceiros do canal Pergunta aqui, são pessoas do bem que estão sempre ajudando a nossa comunidade de uma forma ou de outra, sempre tentando levar informações, conhecimento, educando o nosso povo, que isso é muito, muito importante. Nada melhor do que conhecimento para deixar a gente mais esperta. Eu tô aqui com a Rosana. Oi, Rosana! Oi, pessoal. Caramba, depois dessa introdução, hein? Pois é, obrigada, me senti, nossa, super feliz. Mas obrigada pelo convite de estar participando do seu canal, viu? Imagina, menina, você não imagina o tempo que eu estou observando e atrás de você. Ainda o Maurício falou um dia, eu vou almoçar com a Rosana. Eu falei, Maurício, fala com ela, por favor, faz essa introdução. E ele fez, nós nos conhecemos e aqui estamos. Maravilha, muito obrigada, viu? Tô adorando essa possibilidade de contar um pouco a história. Sim, então isso que eu ia pedir pra você. Eu vou deixar um pouco com você, dá um resumo. Eu sei que você está aqui desde 1999, que você chegou para cá, mas dá um resumo. O que você fazia no Brasil? Por que você veio nos Estados Unidos? Fala um pouquinho da tua vida aqui e um pouquinho da Florida Connection, que, quem não sabe, é uma das melhores empresas de imobiliárias, no caso, que hoje não é só uma imobiliária, aqui no Centro Flórida e da Flórida inteira. Então, é uma empresa séria, uma empresa com bastante conhecimento, pessoal do bem, que senão não estaria aqui no canal Perguntas. Então vai, para te ficar puxando o teu saco, dá um resumão aí para nós de você. Claro, pode deixar. Bom, eu sou de São Paulo, eu não nasci, mas eu cresci, estudei, tive minhas duas filhas, e na verdade eu brinco que as minhas irmãs falam que vão processar meu pai, porque meu pai ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Stanford, na Califórnia, fazer o mestrado dele lá, e eu, nasci lá. Então, eu nasci por acaso, e realmente eu fui embora com 1 ano de idade, nem sonhava de cara, assim, de vir morar aqui. Eu sou empresária da Amway ainda no Brasil, mas eu estava, acho que, sentindo já naquela época que eu vim em 1999, como você falou, que eu não queria aquele futuro para as minhas filhas. Eu sabia que no Brasil, para você dar certo, você tem que fazer um monte de coisa errada, e não combinava comigo. Então, para onde que eu ia? Bom, como muita gente faz hoje em dia, né, em 1991, eu vim de férias com a minha mãe e minhas duas filhas, elas tinham pequenininhas, 6 e 8 anos, primeira vez de Disney, eu também nunca tinha vindo para Orlando, então... E eu fiquei aqui com a minha mãe só, e as meninas por 2 semanas, barcos, passeando, e a gente conheceu uma brasileira no Costco, que era corretora de imóveis, falou, vamos conhecer um projeto. E a minha mãe, muito ousada, e inclusive era um sonho deles, que eu nem sabia dos meus pais, de um dia voltar a morar aqui. Eles tinham morado de recém-casados, novinhos de tudo. E aí a gente deu um sinal, lembro que foi $1.000, e depois isso foi tipo janeiro, em maio eles vieram fazer o fechamento. Então a gente teve uma casa de férias que a gente começou a vir com frequência desde 91 até 99. E aí em 99 já tinha aquele anjinho da guarda falando, não, o que você está fazendo aqui? Você já tem documento, vai embora, você tem até uma casa.
e a gente realmente resolveu vir em 1999, mas uma coisa é vir passar férias, né? Outra coisa é vir morar aqui. E você veio para Orlando? Direto para Orlando, para essa casa que a gente tinha, que a gente vinha, e eu fiquei morando lá mais de um ano até decidir onde é que eu queria realmente morar, construir a minha própria casa e tudo mais. E você veio sozinho ou veio a família toda? Só eu, as minhas filhas e só. A gente chegou aqui, o que você foi fazer? Até então tudo bem, tá? Tu já era legal. O que você veio fazer? Trabalhando com o quê? Olha, primeira coisa que eu achava que eu falava inglês, né? Ainda mais, nasceu nos Estados Unidos, não falava nada. Nossa, para resolver uma coisa por telefone era a maior dificuldade e tudo. Aí eu fui aprender, fui tirar a carteira de motorista, fui entender como é que era o esquema de escola. Eu não sabia nada disso de bairro, você tem que, sabe, tem que ter as escolas boas. Então, a nossa casa, que era bem perto, e ainda é perto do SeaWorld, meus pais ainda têm essa casa, não era só escola C, e as meninas, então, foram estudar numa escola C, porque eu não sabia nada disso naquela ocasião. Então, é muito aprendizado. Então, eu vim para cá vivendo com a minha renda do Brasil, que era boa, não podia me queixar, não. Mas foi nessa época que em 99, 2000, o dólar começou a subir, de repente eu tinha que dividir meu dinheiro por 4. Aí eu falei, opa, alguma coisa tá errada. Começou a dar aquele desespero, fui trabalhar numa loja do Florida Mall, não aguentava minhas costas, aquele desespero, dobrando camiseta, roupa, eu trabalhava na Limited. Aí fui, conheci um pessoal, trabalhei numa agência de viagem, que aliás era o começo de uma crise forte também no Brasil, que as agências de viagem não estavam indo tão bem, mas eu fiquei lá um bom tempo, e aí eu conheci uma pessoa, abri uma sociedade numa empresa de limpeza, começamos a fornecer mão de obra de limpeza para hotéis, resorts, mas nesse meio tempo, uma amiga minha falou, que eu conhecia já do Brasil, eu por coincidência encontrei com ela aqui, ela falou, nossa, você é tão boa de vendas, por que você não trabalha ali, tira a sua licença de corretagem de imóveis e vai trabalhar com timeshare, você vai adorar, você vai ganhar um monte de dinheiro e tal. Aí eu entrei para vender timeshare no Westgate e tirei minha licença por causa disso, mas eu não durei nem um mês, porque não é o tipo de venda que eu sei fazer. Mas aprende muito, eu acho, né? Hã? Acho que aprende muito trabalhar com o timeshare ou não? É legal, eu aprendi muito sobre essa questão dos nossos lagos maravilhosos aqui, bastante sobre a cidade em si, né, porque fazia parte de um pouco da venda, mas o estilo de vendas não é o meu estilo, e eu gosto realmente, é uma coisa que eu gosto de fazer, vender qualquer coisa, eu acho divertido você conhecer pessoas e conhecer a história dessas pessoas, e tentar encontrar o que é melhor para cada um, mas no timeshare aí mudava as regras, mesmo no meio do caminho, então não durei. Saí de lá, continuei com o negócio de limpeza e fazia a venda de imóveis muito nos tempos, sabe, quando alguém tinha interesse, alguma pessoa do Brasil que eu conhecia, algum amigo aqui local, e aquilo foi ficando, era uma renda extra ok, né, boazinha e tal, aí começou... que um pouquinho antes da nossa crise americana, em 2008, 2009, muitas pessoas vieram para cá, e amigos, e começaram a comprar casa. E aqui também, eu comecei a conhecer tanta gente, o pessoal comprava. Aí veio a crise, aí na crise foi um desespero total, né? Eu acabei saindo da área de limpeza, muita confusão, muita gente cancelando o contrato, muita gente sem trabalho, e eu falei, vou me dedicar à corretagem de imóveis full time, mas tive que aprender tudo de novo, né, porque era quebradeira geral, e os americanos não tinham crédito nenhum, você não conseguia financiamento, e aí começaram a surgir os estrangeiros chegando, né, e veio um, outro, falei, opa, aí é um nicho bom para começar a trabalhar. Então foi nessa época, 2009, 2008, 2009, eu aumentei, que eu comecei a trabalhar full time e aprender, porque trabalhar com o mercado internacional é completamente diferente de você trabalhar com o local, né? Tem uma série de cuidados, a questão dos financiamentos é diferente, como é que você traz o dinheiro é diferente, como é que você protege seu patrimônio é diferente.
Então eu estava sempre buscando informação com advogado, tinha que aprender todo esse processo. Mas foi muito legal, foi aí que comecei a crescer, e aí eu trabalhava numa imobiliária pequenininha, eu fazia tudo sozinha, da minha casa mesmo, e aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Ou cresço, viro broker, ou eu continuo e vou ter que falar não para um monte de cliente que estava surgindo. Mas foi assim que surgiu a Florida Connection, quando eu decidi que então eu ia crescer, virar broker e abrir empresa. Isso foi 2009? 2009 eu já estava trabalhando com o mercado internacional loucamente, aí depois é que eu abri a empresa. Porque dá um medinho, né, na hora de você falar, poxa vida, agora eu vou pegar um contrato de um aluguel, vou imobiliar, vou colocar funcionário. Não, foi muito complicado, porque primeiro você tem que ser broker, e eu decidi, eu não era broker ainda, então eu falei, bom, então tem que fazer o curso rápido, e é um curso longo. Já que você falou sobre broker, então já fala qual que é a diferença, assim que a gente já vai matando umas curiosidades. Broker, corretor, qual que é a diferença? Eu até queria falar um pouquinho disso, porque eu nunca imaginava na minha vida que eu ia ser corretora de imóveis, né? Ainda mais que no Brasil, apesar de estar mudando bastante hoje em dia, eu percebo, no Brasil você ainda imagina que qualquer pessoa pode vender, você entra, passa na frente de um prédio, você fala com o zelador, o que tem aí para vender e tal, não existe assim o formalismo que existe aqui. Mas como eu tirei essa licença lá no comecinho, lá no ano 2000, né, é que eu fiquei encantada de ver que realmente é uma profissão, é uma carreira, tem tantas áreas que você pode abordar, casa de luxo, casa de férias, essas que a gente pode alugar por temporada, área residencial, trabalhar com estrangeiro, terras, comercial, prédios. Então, eu vi que realmente era uma carreira. Então, quando você tem essa licença, e ela é um curso, depois você tem que fazer a prova do Estado, você não pode ser independente, você não pode ser um corretor independente, você tem que estar sempre trabalhando sobre a responsabilidade de um broker, ou seja, uma pessoa que é um corretor de imóveis, mas que já tem mais tempo e fez um outro curso, mais tantas horas, e mais uma prova do Estado, e que aí tem toda a responsabilidade de todos os corretores que trabalham com ele. Inclusive, aqui, eles fazem, parece que uma tentativa de que você não tire essa licença de broker, porque eles te assustam tanto. Tudo que dá de errado é culpa do broker, e não só do corretor. E então era um grande passo, porque realmente, como você falou, né, você tem que alugar espaço, comprar equipamento, comprar móveis, tirar um monte de seguros de proteção, de erros, de omissões, de coisas que podem acontecer, criar uma estrutura nova para o seu trabalho, mas foi justamente naquela época que realmente houve uma demanda muito grande de brasileiros buscando, não só brasileiros, mas hispanos em geral, né, o pessoal da América Latina, comprando muito aqui. E foi muito legal, porque começamos pequenininhos e fomos crescendo, junto com um time, que muitos estão comigo até hoje, muitos já viraram brokers, abriram suas próprias empresas, meus filhotes, mas a Florida Connection foi uma consequência desse boom do mercado naquela ocasião, com estrangeiros, e a parte de administração dos imóveis, por exemplo, eu faço administração de imóveis dos clientes que investiram aqui comigo, a gente cuida do imóvel dele, aluga para terceiros para gerar renda. O que eu não faço é aquela administração de temporada que é muito específica. Um dia eu gostaria até de explicar para todo mundo essas diferenças que são muito grandes, se ainda der tempo hoje mesmo, ou numa próxima oportunidade. E, consequentemente, depois dessa venda de imóveis, começou esse boom para cá, querendo morar aqui, e a gente aprendendo os tipos de vistos que servem para o brasileiro, que não servem para os outros estrangeiros também, e vimos que muitos dos vistos são ligados à compra de negócios. Então, hoje, nós também criamos, já há quase 3 anos, uma divisão dentro da empresa com uma equipe menor, que é especializada nessa área de compra de negócios ou de franquias, e muita gente trazendo seus negócios aqui também. Nós ajudamos nessa parte de montagem do negócio do Brasil,
para cá, né, com uma nova cara, com uma nova estrutura. Então, é uma equipe menor, mas a gente acaba conseguindo atender todo mundo. Fora que a gente criou uma rede é um time mesmo, de pessoas que a gente confia em todas as áreas, advogados de imigração, contadores, advogados de administradores, enfim, é uma rede enorme, tradutores, pessoal dos bancos, dos financiamentos. Então a gente tem uma rede é um time mesmo, que a gente consegue atender esse público todo. Muito legal, deixar você tomar uma aguinha que deve estar com a boca. Você viu que a Rosana gosta de falar também. Agora falando sério, não, nós estamos falando sério até agora. Então tá, deu pra vocês entenderem. E a Rosana vai vir aqui todo mês. Eu falei pra ela, você pode? Ela falou, então tá bom. Uma vez por mês, pelo menos, ela vai vir pra cá. E eu pedi pra ela se ela poderia ir comigo em algum lugar, mostrar alguma casa, mostrar casa grande, casa pequena, casa média, apartamento, essas coisas. Ela falou, sem problema, Paulo. Então uma vez por mês, pelo menos, ela vai estar aqui batendo papo com a gente. E um outro dia eu vou ter gravado algum vídeo mostrando alguma casa, algum negócio, alguma coisa que eles têm que ela acha interessante para vocês ficarem sabendo. Rosana, então vamos explicar um pouquinho sobre, porque a gente conversa com muitos corretores e eu nunca tive um broker, que o broker é como se fosse tipo um CPA na área de imobiliária, né? Uhum. Então, que tem muitos, só para vocês entenderem o que eu tô falando, a maioria das pessoas que falam que sou contador aqui, não são bookkeeping. Bookkeeping, eles fazem bastante serviço, mas não todos os serviços de um contador. E tem o CPA, que a gente fala aqui, que ele sim que é o cara, que é o contador, digamos assim. E da mesma forma, tem os corretores de imóveis e tem o broker. Tá certo isso que eu tô falando? Não tem nada a ver a comparação com isso mesmo. É isso mesmo. Isso, né? Todos os corretores de imóveis, todos eles têm que trabalhar com a licença deles estadual ligada a um broker. Então, ele não pode trabalhar para dois, não pode trabalhar independente, tem que estar sempre ligado a um broker só. Tá. E a gente tem toda a responsabilidade. Todo o movimento financeiro, por exemplo, pagamento de comissões, é feito através da imobiliária. Ninguém recebe dinheiro direto, então é super controlado, é super fiscalizado. Eu faço parte de 2 comitês na nossa associação, que regulamenta a nossa profissão, e então eu acabo sabendo, né, todas as auditorias que existem. Realmente o pessoal vai, checa, averigua se todo mundo está dentro da regra. Até o nosso, por exemplo, tem que aparecer Rosana Almeida Broker na porta do escritório. E tem um tamanho certo que tem que aparecer, aonde tem que estar, é tudo cheio de regras. Você tem quantos corretores trabalha com você, ou abaixo da tua umbrella, digamos, do guarda-chuva, digamos assim? Tem quase 50, a Flórida inteira, porque a gente tem uma equipe mais no sul da Flórida e a maioria está aqui em Orlando. Então tá, então vamos falar agora sobre o que o povo quer saber, não que eles não queriam saber o que a gente já falou. Como funciona? Me dá um básico para comprar casa aqui, financiar, mandar dinheiro, tipos de casa, as perguntas mais perguntadas são 17 anos praticamente que você, de uma forma ou de uma outra, está trabalhando com isso. Quais são as maiores curiosidades? Dá umas dicas boas, só assim hoje meio por cima, e aí depois a gente pode chegar mais profundo. Eu já experienciei vários tipos de conversa com clientes, né? E muita gente sabe que quer ou comprar uma casa para passar férias, ou uma casa para investir, gerar renda, ou querem vir morar aqui. Então, esses são os motivos principais. Muitas vezes a maioria eu começo conversando, mas por que Flórida e que lugar da Flórida? Tem gente que não sabe bem a diferença entre o sul da Flórida, Miami, Fort Lauderdale, as cidades que estão mais ao sul, as nossas aqui, Orlando, Central Florida, Kissimmee, todas essas cidades aqui da região. Então eu faço um pouco dessa parte de educação das regiões, mas o principal é sempre entender qual é o objetivo principal da pessoa. Eu quero ter uma casa de férias, quando eu tiver férias eu vou passar minhas férias lá, mas eu não quero morar, é um tipo de cliente. Eu quero comprar uma casa, eu vou passar férias agora, mas daqui a 2 anos eu vou querer morar nessa casa.
é outro tipo de cliente, porque mesmo assim, apesar de por 2 anos vai ser só uma casa para passar férias, a gente tem que saber escolher uma região mais adequada para quem vai morar aqui daqui a 2 anos. Então, é muito claro hoje os tipos de condomínios que existem. Existem os condomínios residenciais, que são aqueles que as pessoas moram aqui, vão para a escola, trabalham, e tem aqueles condomínios que a gente chama estilo resort, que são onde as pessoas compram casas que são específicas para as férias. Pode morar? Pode, mas ela tem uma estrutura de férias, ela tem um clubhouse, né, um clubinho central, com um monte de estrutura de lazer, que normalmente os condomínios não têm. Que acaba saindo mais caro, né? Que acaba saindo mais caro... O condomínio. O condomínio, isso. Mas também eles têm uma estrutura que a pessoa não tem que pensar em nada. Às vezes tem restaurante, ou tem um supermercadinho, tem uma piscina maravilhosa, tem quadras, e tem até alguns tem cinema dentro daquele condomínio, tem guarita, né? Ou com guarda ou sem guarda, mas é fechada, que é uma das preocupações do brasileiro, é segurança. Eu quero um condomínio fechado. Esses que são fechados 99% do tempo são condomínios estilo resort que vão ser alugados para pessoas quando eles não estiverem lá usando, né? Essa é uma opção que muitos brasileiros fazem, que é muito melhor você poder alugar sua casa e gerar uma renda para manter seu imóvel no exterior, você não tem um custo adicional, tá certo? Então, com aquela renda que você gera, você geralmente consegue pagar todo o IPTU, a administração da casa, o seguro, a manutenção. Já o condomínio residencial, a maioria não tem gate, não tem portão fechado. A maioria é aberto, chama condomínio, tem as regras daquele condomínio, mas nem todos são fechados, porque isso aumenta o custo. Quem vai fazer o asfalto, daí já, se você fecha, já é particular, não é mais a prefeitura. Então tem uma série de outras despesas que você, quando tem que fechar um condomínio, você vai ter. E a infraestrutura não é tão, assim, maravilhosa, com piscinas incríveis, clubes e tudo mais, com exceção de alguns. E os que são fechados mesmo são aqueles condomínios mais caros, de luxo, ou de apartamentos, né, que a maioria é fechado, que é uma coisa interessante também de comentar. Às vezes você está dirigindo aqui em Orlando e você vê apartments para nós, brasileiros, é apartamento normal. Aqui, apartments são complexos de apartamento que um grupo de pessoas ou uma empresa construiu só para alugar. Então, geralmente tem um escritório no lugar onde pegam as fichas das pessoas e fazem um aluguel direto. Isso são os apartments. Já para a gente falar do nosso apartamento, no conceito de você ter o seu próprio apartamento, a gente chama de condo, né, de condomínio. Então, eu tenho um condo, eu tenho um apartamento que é meu, tá no meu nome, e eu posso alugar para quem eu quiser, e geralmente alguém faz essa administração também. Então, é muito diferente. E o condomínio de férias, como você estava falando, a mensalidade do condomínio acaba sendo mais alta, porque você vai pagar toda essa infraestrutura. Tem algumas coisas que estão incluídas, do tipo, geralmente você tem a internet, eles têm uma coleta de lixo com maior frequência, na maioria dos casos, diária, justamente como uma pessoa está de férias e você tem turistas, né, visitantes o tempo inteiro, é um entra e sai de gente, que gera um lixo muito grande. Por isso que às vezes não é legal morar num condomínio desse, porque você nunca sabe quem vai estar sendo seu vizinho, né? Cada hora é uma pessoa diferente. E onde é residencial, é exatamente o contrário, você não vai poder alugar porque o seu vizinho não quer que ele entre e saia. Então é muito regulamentado e muita gente não sabe disso. Então a cidade de Orlando, assim, quase nenhum lugar é permitido aluguel de temporada. Tem algumas exceções perto da International Drive, perto do centro de convenções, mas são poucas as exceções. A maioria desses condomínios que você pode alugar por temporada está na região de Kissimmee, Davenport, que é um outro condado, inclusive, não é nem o Orange, né, que a gente está no condado de Orange, em Orlando, e tem o condado onde está o Kissimmee, perto da Disney, muito próximo dos parques, que tem essa grande vantagem. É um outro condado, que é o condado de Osceola. Então o governo local já está
tem essa visão, que ele tem, aprova vários condomínios de férias de temporada. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Então tá bom. Tá bom não, entendi mais ou menos. Eu tenho 100, 200, 1 milhão, não importa quanto. Eu quero comprar uma casa na Flórida. Aí eu vou entrar em contato com você. Aí, o que eu tenho... Antes, para eu decidir se eu vou querer aqui em Kissimmee, onde eu posso locar, que é próximo do parque, mas talvez a escola é ruim. Quais são os questionários, quais são as perguntas que você vai fazer para mim, para eu, quando eu estiver comprando uma casa? Para eu saber qual que é o melhor local. Você tá entendendo? Tipo assim, muitas pessoas querem, mas aí tem gente que enfia eles... Você falou, eu conheço bastante pessoas que compraram casas em região de locação de férias, que realmente que cada dia é um vizinho diferente, faz bagunça, barulho, e escola não muito boa, que depois agora fica amarrado, difícil para revender a casa. Quais são as perguntas que você faria para uma pessoa que está querendo comprar uma casa, independente de preço? Justamente eu converso com qualquer... Primeiro, importante saber isso, né? Qual é o objetivo da sua casa? Você quer simplesmente uma casa para vir morar aqui? Você é uma casa que você quer gerar renda no aluguel de longo prazo? Uma casa para ficar fechada? Você vai quando você quiser. Muita gente não gosta de ficar emprestando, alugando para ninguém. Não, eu quero uma casa para gerar renda. Então, são essas as perguntas. Se a pessoa vem morar aqui, eu começo uma conversa um pouco maior, porque eu gosto de conhecer o estilo da pessoa. Ah, não, eu preciso de muito quintal, eu quero uma área grande. Não, eu quero mais agito, eu quero perto dos restaurantes, perto do centro, perto do teatro, dos shows, eu gosto de shopping. Não, a minha importância, outros falam, não, a minha preocupação principal é meus filhos, eu quero um lugar. Então, eu tento conhecer bastante a pessoa, pergunto tudo para ela e conto o que é cada região. A gente tem um mapa onde está mostrando lá, olha, meu escritório é aqui, essa aqui é uma região bastante turística, os parques estão aqui, a faculdade está ali. Eu mostro a cidade e a pessoa vai se achando e vai mostrando, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Muita conversa a gente começa de longe, né? O pessoal está no Brasil, a gente está aqui, mas quando eles estão aqui, a gente deu uma funilada e, em geral, faz um passeio e mostra as várias regiões que eles escolheram logo de cara, né? Então é isso, e aí a gente vai perguntar o quê? Você vai pagar à vista ou vai pagar financiado? Qual é o seu orçamento? E isso é super engraçado, porque o brasileiro não gosta de falar, é um assunto que se você tratar com uma família americana, você senta na mesa, a primeira coisa que eles falam, olha, eu preciso de 3 quartos, eu quero piscina, eu quero perto dessa escola X, ele já sabe qual é a escola, e ele fala, e o meu orçamento é tanto. Para o brasileiro, você fala, mas então, você faz toda essa conversa e pergunta, e quanto que você quer gastar? Ah, diz aí para mim qual é um bom negócio. O que você tem de bom? Fala aí qual é uma boa oportunidade. Eu falo, meu Deus do céu. Assim, não, deixa eu cortar você. É assim com carro, é assim com tudo. Que o pessoal acha que a gente pergunta, a gente não, vocês perguntam porque quer gastar todo o dinheiro deles. E não é. Não, é o contrário, eu faço exatamente o contrário. Às vezes tem gente que vem morar aqui, tem um certo dinheiro. Bom, primeiro então não vai gastar esse dinheiro com casa, vamos alugar até você decidir onde você vai morar e vamos investir esse dinheiro no seu novo negócio, você tem que comprar um negócio para poder ter o visto e tá aqui legalizado. Então tem toda essa conversa antes. E é muito interessante porque eu brinco nas minhas apresentações quando eu vou para o Brasil, eu falo assim, gente... Todo brasileiro fala assim, olha, eu tenho só 200 mil, esse é meu orçamento, ele acaba gastando 600, é normal, e a gente não quer saber quanto de dinheiro ele tem, não é isso, e eu preciso saber, por exemplo, se a pessoa é empregada ou se ela é empresário, porque o tipo de financiamento é totalmente diferente, quanto que ele tem realmente disponível para dar de entrada, porque a gente pode financiar para brasileiros e estrangeiros em geral, com uma média de 30% de entrada só, né, em até 30 anos. Quer dizer, isso atrai muita gente, porque ela não precisa imobilizar todo o capital que ela tem de uma vez. Então, ela dá uma entrada, os juros são muito parecidos com o local, o que muita gente acha que existe um tratamento, eles estão dificultando mais porque é estrangeiro, não.
tem uma burocracia sim, tem uma papelada envolvida, então a gente já avisa logo. E dependendo do cliente, se é aquele cliente todo organizado, imposto de renda todo certinho, bonitinho, é um tipo de financiamento que ele consegue enquadrar. Se é aquele que tem todo o dinheiro dentro da empresa, ele não faz nada separado, é outro tipo de financiamento e tem pessoas especializadas em cada uma dessas áreas. É isso que é o nosso expertise, né? Esse é o nosso conhecimento, saber para quem que a gente vai indicar aquele cliente dependendo da situação. Mas é importante saber, vai pagar à vista, vai pagar financiado, seu dinheiro tem como vir para cá legalizado, então a gente trabalha com a Manicorp, que é uma empresa que sabe organizar e explicar legalmente como trazer o dinheiro aqui, né? A gente explica como aqui abrir uma conta de banco, enfim, a gente dá toda a assessoria necessária, então a gente explica desde a hora que manda o dinheiro, escolhe o condomínio, quanto de entrada, tudo. Pergunta aí, Paulo, o que vocês... Onde mais eu posso detalhar? Não, tá ótimo. Eu quero que você me fale uma coisa, que às vezes eu converso com alguns corretores e eles às vezes ficam chateados, porque às vezes a pessoa começa a conversar com um, daí faz com outro. Me fala a respeito, quando você pega um corretor, como funciona? Na minha época, quando eu comprei, a primeira casa que eu comprei aqui, eu assinava um contrato, que eu não podia mudar de corretor por 6 meses, se eu não me engano. Hoje já não tem mais esse contrato, se eu não me engano, né? Não, na verdade, assim, a grande diferença do sistema imobiliário do Brasil para cá é que as imobiliárias no Brasil, elas fazem a captação dos imóveis que eles vão ter no portfólio deles para vender. E eles trabalham e aquele portfólio que eles têm, aquela captação de imóveis é aquilo que eles têm. Então, o brasileiro, se ele está procurando um tipo de imóvel específico, ele vai naquela imobiliária, depois ele vai na outra imobiliária. Se ele quer vender o imóvel dele, ele também faz contrato com várias imobiliárias que vão estar fazendo marketing, vendas para públicos diferentes. Aqui não é assim que funciona. Aqui, quase 100% das vezes, existem 2 corretores envolvidos numa transação. Sempre você tem o dono do imóvel que vai vender, ele vai ser representado por um corretor que vai cuidar de botar todo aquele condomínio, toda aquele informação do imóvel num banco de dados que vai ser único. Então, esse banco de dados, esse contrato com o dono do imóvel, a gente faz por um tempo que é 6 meses, 1 ano, dependendo do valor do imóvel, e é negociado entre o corretor e o dono do imóvel. E ele coloca nesse banco de dados que é comum a todos nós, corretores. Então, todo mundo tem acesso exatamente ao mesmo banco de dados. A diferença vai ser o tratamento, o conhecimento, né, do próprio corretor, como que ele faz toda essa transação. Então, aqui não adianta você ir de imobiliário em imobiliário, de corretor em corretor, porque, na verdade, nós temos acesso às mesmas coisas. Inclusive com construtora, porque muitos brasileiros acham que se ele vai comprar direto com a construtora, ele vai ter um preço melhor. Por coincidência, a minha filha trabalha numa construtora desde que ela se formou na faculdade. Como ela está desde adolescente aqui, esse mercado de trabalho para ela só existe aqui, não tinha trabalhado no Brasil, nunca trabalhou no Brasil, e a cultura americana estava muito enraizada na cabeça dela, então ela falava assim: nossa, mãe, tão engraçado, vem um brasileiro e ele fala assim: não, mas eu não tenho corretor, pode ficar tranquilo, pode me dar todo o desconto. Ela fala: mas que engraçado, a gente está aqui para trabalhar para a construtora, não estou trabalhando para ele. Ele tinha que ter uma pessoa representando ele, defendendo os interesses dele. Então, geralmente, nessas 2 transações, você sempre vai ter um representando o comprador e um representando o vendedor, e a gente se conversa. E nós, os corretores dos 2 lados, fazem de tudo para que seja o melhor negócio para ambos os lados. Ambos querem vender, né? Exatamente, Então, a negociação todinha a gente faz, todo o trâmite a gente faz, a conversação, para facilitar a vida de todo mundo aí. Então, não existe... e as comissões são divididas. Então, o pessoal pergunta, né, negócio de comissão. O padrãozão no Brasil, eu sei que é por volta de 6%, daquela imobiliária, e aqui a gente tem 6% para a transação. Pode ser 5%, pode ser 7%, pode ser 8%, mas o padrãozão é 6%? E aí fica metade para um lado, metade para o outro. A gente divide a comissão. Então,
é super comum, super tradicional, é o padrãozão e todo mundo funciona bem. Então, gente, se vocês estão felizes com seus corretores, não precisa mudar de corretor, pode ficar com ele. Então, agora, se ele, mas ele não respondeu meu e-mail, não atendeu minha ligação, ele não sabia isso, não sabia daquilo, aí é outra história, mas caso contrário, não precisa ficar... Eu vou fazer uma pergunta para você. Por falar nisso, pessoal, como a Florida Connection agora já faz parte do nosso, é parceiro do canal Perguntas, então todas as informações sobre a Florida Connection você encontra na descrição deste vídeo e de todos os vídeos do canal Perguntas. Você vai estar na letra F, eu acho que é a segunda ou terceira empresa, você vai, tem tudo, tem até o WhatsApp deles. Como que eu faço, então, para dar uma força, para dar uma força pro pessoal que ainda não tem um corretor? E vamos dizer que não vai nem usar aqui na Flórida, então eu quero assim, 100%. Como que eu faço uma entrevista para saber se aquele corretor realmente pode me ajudar e é um corretor que eu posso confiar? Como funciona essa entrevista, no caso? Olha, uma coisa importante que você pode ver, e uma coisa que eu incentivo muito os nossos corretores, primeiro ele tem que ter a licença. Nem todo corretor de imóveis é realtor. Muita gente fala, eu tenho realtor. É uma palavra que muitos brasileiros já conhecem agora, o realtor. Qual que é a diferença? Eu não sei. Não, então é assim, você vai fazer o seu curso e você vai tirar uma licença de Sales Associate, é um vendedor de imóveis, vai estar registrado uma licença estadual. Para você virar um realtor, você tem que se unir, fazer parte de uma associação, é como se, por exemplo, você se formou em economia, eu fiz economia e você não tem o seu... CREA de engenheiro, né? Como se fosse o CREA de engenheiro, o CRM de médico. Você tem que fazer parte de uma associação, tem toda uma orientação diferenciada de ética, e são oferecidos muitas especializações. Então, você pode ver que alguns corretores, eles procuram investir na sua profissão e tem os especialistas, como a maioria do meu pessoal tem o CIPS, que é uma especialização de trabalhar com o mercado internacional, CIPS. Daí você tem o ABR, que são aqueles que têm a especialização de trabalhar representando os compradores, que é o Accredited Buyer Representation. Você tem pessoas que são especialistas em casas de férias, é outra especialização. Tem um monte de especialização. Então, você pode ver as letrinhas que ficam nos cartões, nas apresentações. Porque às vezes a gente vê um monte, a assinatura do cartão do cara é gigante. Então, o é bem grande também. Não, e são várias mesmo. E é bom você ter essas especializações, porque você fica bom naquilo. É como, por exemplo, você vai vender casa de luxo. É totalmente diferente você vender uma casa de luxo do que uma casa que não é de luxo. Tem toda uma série de regras que a gente tem que seguir, os proprietários são extremamente mais exigentes, né, o tipo de segurança, quando você deixa entrar uma pessoa estranha naquela casa, é outro tipo, né, você não consegue, por exemplo, mostrar uma casa de luxo sem o próprio vendedor, o corretor que representa aquela casa proprietário, estar presente. Né, geralmente você faz uma ficha financeira do cliente antes mesmo de poder eles liberarem você para mostrar a casa. É totalmente diferente. Então, é legal ter essas especializações. Então, procura pessoas que tenham licença de verdade, não a pessoa que conhece, porque já mora aqui um tempão, porque, inclusive, é ilegal você trabalhar com venda de imóveis se você não tiver passado por essas provas. E a gente tem educação contínua o tempo inteiro, a gente tem que fazer uma série de provas e cursos para manter a licença, não é assim que ela fica para sempre. Existe limite, por exemplo, eu sou um brasileiro que continuo morando no Brasil, quero investir, precisa ter um mínimo para poder financiar, ou eu posso financiar 100 mil, posso financiar 50 mil, como funciona? Então, os bancos, atualmente, eles financiam mínimo de 100 mil dólares. Então, como você tem que dar 30% de entrada, em média, você tem que estar falando de uma casa de 150 mil dólares, pra você poder pegar os 30%, dar de entrada e sobra 100 mil para financiar.
Tem alguns bancos que eles exigem que seja um financiamento maior, mas a gente consegue financiar mínimo de 100 mil. Os bancos, para o banco, eu tenho que provar que eu tenho da onde está vindo o dinheiro, eu acho. Pelo menos eu aqui, eu sei que eu tenho que provar. Se eu tô aqui com visto de estudante, ou com visto de turista, ou sem visto, que seja, qual que é o processo? Eu posso falar, o banco quer saber qual que é o meu status migratório ou não? Eu posso estar trabalhando aqui, tenho uma empresa aqui, eu falo, ó, meu dinheiro vem dessa churrascaria que eu tenho e acabou. Eu tenho que falar, eu tô com visto X, meu dinheiro vem da churrascaria. Isso influencia em alguma coisa? Não, se você está com visto de estudante, por exemplo, mas você tem uma renda no Brasil que você possa comprovar, você consegue financiamento. Se você não tem visto, se você tem visto de turista, mas você está realmente aqui passeando e vem de vez em quando, e tem como comprovar renda, você também consegue. Se você não tem nenhum desses vistos, você está aqui já sem documento, você tem como financiar, existem alguns bancos que fazem, eles não vão se preocupar com o seu status imigratório, porém, eles consideram você uma pessoa com um pouco mais de risco. Então, eles vão ter que dar uma entrada maior do que uma pessoa que é documentada aqui, que tem crédito, que tem emprego, que tem como comprovar a renda daqui e que não vai ter problema de ser mandado embora, por exemplo. Então, vão pedir uma entrada maior e os juros geralmente é maior também. Eu tenho um amigo, amigão, que está aqui há muitos anos, e ele tem uma empresa grande, ele faz o dinheiro suficiente, só que ele já overstay, ele já passou o tempo dele aqui. Ele consegue então? Porque ele tem tudo legal, ele só não tá com tempo legal aqui. Ele consegue alugar? Ou comprar? Consegue. Putz, já vendi uma casa pra você então. Se ele estiver assistindo, ele já vai entrar em contato. Que ele falou, Paulo, preciso tanto arrumar meu status, que eu queria tanto comprar uma casa aqui. Então, mas não é todo mundo que faz, então a gente tem que orientar a pessoa para Daí você vai sentar com ele, vai estudar o caso dele, vai ver tudo direitinho para ver qual banco. Os bancos que fazem empréstimo para mercado imobiliário não são esses bancos de rua. Eles até fazem, né? Ou fizeram Bank of America, esses todos que o pessoal conhece, como se fosse o nosso Bradesco, o nosso Itaú. Mas para estrangeiros ou para quem tem situações um pouco diferentes, você tem bancos que são especializados nisso. Você paga um pouquinho mais caro ou dá uma entrada um pouco maior, né? Para diminuir o risco. Exatamente. Caramba, muito legal. Vamos falar... Agora tá, já deu para entender. Pessoal, lembra, isso aqui é só um overview, meio que por cima, para vocês entenderem como funciona. Vamos falar agora escola. Que pro brasileiro, escola... Eu acho até engraçado, porque o brasileiro... Eu falo com dezenas de brasileiros, eu converso toda semana, e todo mundo quer escola A, todo mundo quer a melhor escola. E geralmente, você me corrija se eu estiver errado, as casas ou apartamento, que até quero que você fale também sobre townhome, a diferença do townhome de uma casa e de um apartamento. Geralmente ele acaba o preço sendo um pouquinho mais caro, exatamente pela procura, ou não? Não é necessariamente verdade. Por causa da escola boa, da escola A. Os imóveis são um pouco mais caros? Sim. Não, é como no Brasil, você tem vários tipos de bairros, né? Você tem aqueles bairros mais simples, os de classe média, os de classe mais alta. Então, obviamente, os preços vão variar por causa disso. A escola acaba sendo boa, acaba sendo, né, uma escola classificada com notas boas, nos bairros melhores, porque justamente as pessoas têm mais condição e tudo mais, mas eu não vejo que os preços das casas vão ser proporcionais à qualidade da escola. Eu vejo que, aí uma pergunta que eu... Porque eu sei que vocês fazem locação também, inclusive, pessoal, se você ainda não sabe, se você for morar aqui, isso é uma coisa que eu vou falar que não é nem arroz. Se você vier morar aqui e você não conhece, talvez alugar, você recomenda alugar no começo, né, Rosana? Antes, só claro. Para ver onde que você vai ficar. Com certeza. A gente tem feito bastante aluguel, né, e justamente
porque as pessoas não necessariamente sabem onde vão morar logo de cara, ou porque ela tem uma quantidade X de dinheiro para fazer um investimento e ela vai investir no negócio dela primeiro, né? Tá. Hoje... Existem pessoas que já conhecem, sabem muito bem o que querem e sabem que fazer uma compra de uma casa agora também, e caso ela não fique aqui, não deixa de ser um investimento, porque diversificar o seu patrimônio é muito importante, né? Deixar todo o dinheiro no Brasil ou numa moeda só. Hoje, cada vez mais, a gente percebe que com todos esses sustos que as economias, né, do mundo dão, é interessante você diversificar. Então, nós temos muita gente que conscientemente compra e sabe, eu vou ficar aqui, mas também se eu não ficar aqui para sempre, pelo menos eu tenho um patrimônio, eu vou gerar uma renda e esse patrimônio vai valorizar. Então, tem muita gente comprando também. Eu tenho muitas pessoas que me perguntam assim, Paulo, se você tivesse dinheiro para fazer alguma coisa, eu sempre recomendo imóvel, sempre recomendo imóvel. Hoje, onde que tá para investidores? Vou falar não para morar, para alugar em longo termo. Vou ali, compra o caso, o apartamento ou o que seja, coloca a pessoa, alugo, esqueço. Onde que é o lugar que você acha que os brasileiros deviam prestar mais atenção, ou que não estão prestando atenção, ou para ir mais rápido porque já está acabando? Hoje, aqui nessa área nossa de Orlando, olha, de cima. Vou te falar uma coisa. Hoje, nós estamos morando numa região, e você sabe bem disso, que é uma das regiões que mais crescem nos Estados Unidos, né? A Flórida é a 16ª economia do mundo. E a Central Florida, onde está nós aqui, Orlando e Kissimmee, todas essas cidades, está explodindo. E não só por causa da Disney, turismo, nada disso. Porque a gente tem vários polos muito importantes crescendo aqui, como um polo médico, né, de medicina, como o Lake Nona, com hospitais, centros de pesquisa. Então, um monte de gente vindo morar aqui, médicos, pesquisadores e tal, que vão acabar escolhendo morar lá. E muitos estudantes, nós temos a segunda maior universidade dos Estados Unidos, que é a UCF. Nós temos uma quantidade de estrangeiros enorme morando. Onde é que eles vão morar? De aluguel. Então, se você quer investir para gerar renda em áreas de bastante procura, e lembrando, por que o aluguel hoje tá ficando mais caro, está aumentando? Porque quando teve a crise nos Estados Unidos, as construtoras pararam de construir. Então, hoje, se você ler as pesquisas e as estatísticas, ainda falta imóveis no mercado para todo mundo que quer comprar. Então, o aluguel, obviamente, acaba ficando mais caro. A área de férias, né, desses resorts que a gente estava falando, a valorização do imóvel não é igual. Ela é menor porque lá, sim, nós temos uma quantidade de imóveis à venda muito grande, nós temos um monte de construtora lançando novos condomínios. Então, você compra, você pode gerar uma renda de aluguel, você pode curtir a sua casa de férias, mas não vai pensar que você vai vender daqui a 1, 2 anos que você vai fazer dinheiro, que você não vai perder dinheiro. Na área residencial, a gente tem mostrado que esse último ano, por exemplo, foram quase 8% de valorização nas áreas residenciais. Então, se você quer comprar realmente nessas áreas, você tem que procurar perto dos parques, onde tem muitos profissionais, muita gente que está lá trabalhando, nas áreas onde tem as grandes faculdades, como na área da UCF, né, ou de outras faculdades, como o Valência, tem Valência do campus lá do lado east da cidade, leste, tem aqui perto da região da International. Então, tem trabalhadores em geral e alunos, isso porque pessoal, muita gente nos Estados Unidos, não sei se o pessoal sabe, o pessoal vem de outros estados, né, estudar, e é muito comum, o pessoal não fica, às vezes, na cidade que ele fez, que ele cresceu, que ele fez o colegial, né, o ensino fundamental. Eles vão estudar em outro lugar. Então, tem muita gente que é temporária aqui. Mas a região está atraindo muito por causa de outras coisas também, né, a quantidade de novos empregos. Tem esse polo um pouco ao norte do centro da cidade de Orlando, que é um polo mais tecnológico, com novas empresas, tem a Siemens lá, tem outras, a Oracle está empregando um monte de gente aqui, tem empresas que a gente nem imagina que está aqui, a JetBlue, a Verizon, um monte de novos empregos, e uma coisa que atrai os jovens para virem morar aqui, o custo de vida ainda é muito baixo comparado a todas as outras cidades.
né, até para alugar, até para comprar. É só você fazer uma comparação com Miami, você já vê a diferença, que absurdo que é. Eu tenho uma filha morando em Miami, ela vem para cá, ela faz até supermercado, unha, pé, porque é tudo muito mais barato do que lá no sul da Flórida, né? Então, nós temos hoje em dia os vários times, né? O time de futebol nosso, o soccer, o time de futebol do college, que tem bastante, né? Os jovens adoram, né? Tem os esportes todos, tem a parte de shows, né? De concerto de música. Então, a gente tem hoje uma cidade no centro de Orlando com teatro, season da temporada da Broadway, né? Quando eu mudei aqui, não existia nada disso. Hoje você pode assistir várias peças da Broadway aqui, começa agora em outubro, sei lá, maio, com um monte de peças. Então, restaurantes. Então, hoje é uma cidade, pessoal, fora que esse clima que a gente tem, não tem dinheiro que pague, né? Maravilhoso. Calor. Bom que as casas têm tudo piscina aqui, né? Isso que é bom. E as casas de férias, a maioria delas vem com piscina. Você queria saber a diferença de townhouse? Isso que eu ia falar. Então, me fala os diferenças, porque ó, a gente tem 13 minutos, tem milhões de informações. Eu já sabia que não ia dar pra gente fazer tudo de uma vez. Me fala só a diferença, para quando eles estiverem buscando na internet, fazendo homework, fazendo a lição de casa deles, quais são as diferenças de casa ou apartamento que eles vão encontrar e quais são... Até, inclusive, às vezes me mandam até mobile home. Falam, olha, Paulo, vi uma casa de $60 mil em Orlando. Aí eu vou ver um mobile home, que você nem é dono do chão, que você só é dono do mobile home. Então, explica pra gente um pouquinho cada categoria que existe e qual que é a diferença de cada uma, se você puder, por favor. Claro. Bom, apartments, como eu te falei, né, apartamento, né, se traduzir ao pé da letra quando você vê a propaganda, é só para aluguel. Então, se você está procurando um aluguel, só apartamento está valendo. Condo são os apartamentos onde você tem um proprietário, ele pode comprar, vender ou alugar. Aí você tem a townhouse. Townhouse é o imóvel que é a casa geminada, como a gente chama no Brasil, é uma grudada na outra, mas ela tem um conceito de condomínio, de condo, né, como se fosse um apartamento na horizontal. Eles constroem prédios na horizontal de 7, 8 unidades, às vezes 6 unidades, e vários conjuntos desses dentro de um condomínio maior. Aí nós temos o que a gente chama de single family home, que é a casa que tem o terreno próprio. E dentro da single family tem várias classificações também, porque tem aquelas que quase não tem terreno, né, que hoje eles chamam de zero lot, e aí você não tem espaço para fazer uma piscina, por exemplo. Mas pode, né, daí você tem as outras que tem mais terrenos. Você falou da mobile home. A mobile home, como você disse, você aluga um espaço no chão, na terra, e você tem aquele trailerzinho, todo super bem montado, mas para as pessoas entenderem, é o lugar mais simples que existe aqui. E só perde dinheiro, porque você pode comprar novo, ele é igual um carro. Ele vai ficando, cada ano você vai perdendo até não vale mais nada, praticamente, né? Exatamente. É muito arriscado, é o tipo da coisa que... E a maioria dos bancos não financiam, porque eu já até vi isso já. Uhum. A gente nunca fez nenhum deal desse, sabia? Nenhum negócio com... E terreno? Porque às vezes me perguntam, fala, Paulo, se eu comprar um terrenão aí e depois construir uma casa, eu falei, deve dar, mas eu não conheço. Olha, até dá, né? Esse tipo, assim, sai mais caro, na verdade, porque você vai ter que contratar uma série de profissionais. Quando você pega uma construtora, como a Meritage, como a Lennar, essas que a gente está acostumada aqui, a gente chama de production builder, quer dizer, eles fazem em produção, eles têm uma quantidade X de plantas, e aí você imagina que eles vão ter a mão de obra para todas essas casas ao mesmo tempo, o fornecedor de, por exemplo, todos os appliances, os utensílios domésticos. Aliás, é legal saber que as casas aqui são montadas com tudo, né, com piso, com chuveiro, com torneira, com armário, coisa que no Brasil não entrega completo, né? Então, você imagina os fornecedores entregarem em massa, em quantidades grandes, por isso que é produção em escala. Quando você vai construir, geralmente são terrenos onde você chama de custom home, né, casas customizadas, você vai contratar engenheiro, arquiteto, e vai ser muito mais caro. Geralmente são mansões, nesses condomínios mais requintados, assim.
ou muito afastados. Aí nós estamos falando aí mesmo de um sítiozinho, de uma casinha bem afastada. Senão não vale a pena, não vale a pena. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta antes que acaba, que eu tô olhando o tempo ali. Me dá... Eu preciso de 2 preços para antes de a gente terminar o vídeo. Me dá o preço average. Como que é average? É o preço... Médio. Médio, obrigado. O preço médio, eu sei que vai... Porque, pessoal, vou até colocar eu aqui de novo. Pessoal, não adianta você falar quanto custa uma casa, quanto custa um aluguel. Porque existe 1 milhão de variação. Tanto eu falo pra você que minha casa aqui, se eu colocar no condomínio que tem aqui na frente, triplica o preço da mesma casa. Só mudando de condomínio, mesma escola, mesmo tudo. Então não vai dar pra Rosana falar pra você exatamente o preço. Mas me dá um preço médio de um apartamento, desculpa, de uma casa para comprar e o preço médio de um apartamento ou casa para alugar. Um apartamento e uma casa para comprar e um apartamento e uma casa para alugar. Preço médio Orlando, onde está a muvuca brasileiro. Metro Oeste, como que chama ali para cima, que agora tá cheio de brasileiro também? Windermere, Hunters Creek. Então, olha, vou falar então, Windermere, tá? Uma casa pequena, de 3 quartos, mas que é pequena para nós aqui. No Brasil é uma casa nós estamos falando de 200 metros quadrados de área útil. A área útil aqui que está com ar-condicionado, todas as casas vêm com ar-condicionado, não vai contar garagem, não vai contar terracinho, não vai contar quintal, nada disso. Estou falando de área útil, 3 quartos, vai ser alugar na faixa de $2.000 por mês, em Windermere, por exemplo. E para comprar essa mesma casa, você vai gastar 280 a 300 mil dólares, tá? Perfeito. No caso, se você falar na área de resort, onde você está se referindo, uma área de férias, aí você vai pagar uma casa de 3 quartos, também na faixa de uns 300 mil para cima, a infraestrutura é totalmente diferente, e aí para alugar lá vai depender do condomínio, quanto que você aluga por dia. O apartamento, para comprar um apartamento de 2 quartos, por exemplo, no Metro Oeste, você vai estar gastando por volta de 120 mil dólares, 110, 120 mil dólares, e você vai alugar hoje já aumentou, né, esses apartamentos de 2 quartos, você conseguiu alugar por 900, hoje está por volta de 1.100, 1.200 dólares mensais, né? E aí lembrando que quando a pessoa paga aluguel aqui, ela não paga mais nada. No Brasil eu sei que a pessoa paga o aluguel, ela vai pagar o condomínio também, ela vai pagar o IPTU, vai pagar tudo. Aqui não. Quem vai pagar tudo é o proprietário. Então, o proprietário, a pessoa que for fazer investimento também tem que saber comprar para poder sobrar mais, porque ele que vai receber a renda, o aluguel e vai pagar todas essas contas. E mais para alguém tomar conta também, e negócio de seguro, tem um monte de coisa. Aí o inquilino aqui, ele quebrou a máquina de lavar, ele chama a administradora, quebrou o ar-condicionado. Então, é mais dependente da administradora do que no Brasil, que geralmente o pessoal acaba resolvendo os pequenos problemas, né? Só se for uma coisa maior, um vazamento grande, que o proprietário é envolvido. Senão, o inquilino acaba consertando, né? Uma máquina de lavar, de secar, nunca vi isso no Brasil. Aqui não, aqui você chama o proprietário ou a administradora para consertar. E mesmo assim, ainda a pessoa consegue... Se paga! Vou fazer um exemplo. Eu vou fazer um exemplo simples e eu acredito que vai funcionar para qualquer número. Eu compro esse apartamento aqui no Metro Oeste de 120 mil. Aí eu vou colocar para alugar. Então, desse lugar, quando eu vou alugar, aí eu vou ter que pagar o seguro, vou ter que pagar o IPTU, vou ter que pagar o condomínio e vou ter que pagar a administração. Isso. E a manutenção, né? E a manutenção que se der algum... Só para eu entender, mais ou menos por cima, para quem tá assistindo. Desses vou colocar 1.300, que como eu tô vendo aqui bastante, eu já sei que tem 1.300. Desses 1.300, depois que eu separar um pedacinho para cada coisa, quanto mais ou menos por cima acaba ficando? Olha, antes de eu falar quanto sobra, eu vou dizer quanto que tá rendendo, Isso. Tá? Em geral... Se a pessoa comprou bem o imóvel, obviamente pagou mais barato, ela vai ter um renda maior. Mas vamos falar entre 4% a 7% ao ano.
E é isso que o Brasil lá, não, só isso. Eles queriam um monte Até eu queria. Mas não, aqui um rendimento para o americano, isso é uma riqueza, e para outros países também, porque aqui, sabe, não dá nada, um investimento em banco não dá absolutamente nada. Só que a pessoa, o investidor, ele tem que pensar o seguinte, ele está fazendo investimento em um imóvel no exterior, em dólar, uma economia extremamente sólida, o imóvel vai valorizar, além dele ter o cash flow, né, ó, esse fluxo de caixa de aluguéis que está entrando toda hora. Então, é sempre um bom investimento. Acho que você falou, imóvel, para mim, Para mim também é o melhor. É a segurança para sempre, Então, a última pergunta, prometo, a última, agora que nós vamos misturar. É melhor eu comprar para investir, que a maioria do pessoal que saiu com aquela pergunta tem para investir. Uma casa no Windermere de 350 mil? Ou 3 apartamentos no Metro Oeste de 100 mil, 110 mil cada um? Olha, vai depender muito da pessoa, porque... Não, para investir, eu vou falar assim, vou falar, Rosana, eu vi teu vídeo lá no Paulo Paternes, eu tenho os 300 mil, o que eu faço? Mas você nunca for usar o seu imóvel no futuro, e você não quer depender de uma entrada, né, de um aluguel, compra os 3, obviamente, né, mas vai depender. Depende de um milhão de fatores, né? Pensar com a pessoa, né, para saber qual é o objetivo dela mesmo, né, quanto que ela vai precisar daquele dinheiro e tal. Mas eu dou essa resposta pro interessado, fala para me ligar, eu tive a situação dele. Então tá. Rosana, antes de mais nada, muitíssimo obrigado, tanto você quanto o Dr. Walter, quanto o Maurício Carpote, que dispõe do tempo de vocês aqui para ensinar um pouco, porque a gente ouve tanta coisa. Até eu que moro aqui há 20 anos, eu ouço milhões de coisas diferentes. Aí eu sempre aprendendo também, viu? Sempre. Sempre a gente está aprendendo, o mercado é muito dinâmico e a gente está se atualizando sempre. Então, vamos ver se a gente marca ainda esse mês, deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje é dia 13. Vamos ver se até antes de terminar o mês a gente mostra algum apartamento ou alguma casa. Tá bom. Vamos combinar. Só para o pessoal ter uma ideia o que o dinheiro compra. A gente pode, primeiro a gente mostra um dia, a gente mostra uma simples, uma média e uma ótima, ou sei lá, na hora a gente vê a ordem, mas para o pessoal saber o que o dinheiro deles compra, porque é tão diferente a casa daqui quanto as casas do Brasil. Nossa, muito. Muito diferente. Vamos sim, vamos combinar. Tá? Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, de coração mesmo. Muitíssimo obrigado por você estar... Eu que agradeço a oportunidade, brigadão. Canal Perguntas Agora, sabe que eu sou fã da Florida Connection, sempre vi nesses showzinhos que tem aqui da cultura, que você tá sempre patrocinando, tá sempre ajudando de alguma forma ou de outra, e eu acho que isso é super importante para nós brasileiros que vivem empresas que realmente não tá se escondendo, porque hoje em dia a gente vê muita gente se escondendo, e você não, vocês estão crescendo e estão aparecendo, isso é bem legal. Galera, se você tiver alguma dúvida, na descrição deste vídeo tem todas as informações da Florida Connection. Lembra, é muita gente que vai falar de uma vez só, aguenta a mão que eles retornam o e-mail de vocês, eles retornam o WhatsApp, o que for que você usar, né? Mas lembra, paciência, que vai muita gente de uma vez só. E as mês que vem a gente faz um pergunta e respostas, que aí a gente põe o cabelo para trabalhar um pouquinho, e o cabelo vai perguntando pra gente, e a gente vai respondendo cada caso, que nem o Dr. Walter faz, a gente faz isso na área imobiliária. O que você acha? Topa? Tá bom. Legal, né? Fazer diferente. Cabelo, muitíssimo obrigado por você estar sempre monitorando e falando com o pessoal. Galera, compartilha o vídeo. Lembra, compartilhando o vídeo, 2 coisas você faz. Ajuda o canal Perguntas a crescer, mais pessoas vão conhecer, e leva conhecimento para outras pessoas. Quanto mais conhecimento a gente tem, diminui as chances de ser enrolado. Nunca vai acabar, mas sempre vai diminuir. Bom, beijo, Rô. Obrigada, um beijão para todo mundo. Obrigadão, e a gente vai se falando, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.